Muito boa tarde. Em primeiro lugar, queria naturalmente agradecer e cumprimentar o Sr. Presidente da Academia de Marinha, o Almirante Vidal Abreu. Também agradecer, obviamente, ao Secretário-Geral Valente Zambujo, que também tem dado apoio nestes últimos dias, e, naturalmente, ao Sr. Secretário da Classe de História Marítima, também pela sua presença, assim como também as senhoras e senhores académicos e todos os ilustres presentes que aqui estão, nomeadamente os meus amigos que fizeram o favor de desistir do futebol para estar aqui a ouvir-me. E, portanto, a todos agradeço naturalmente a vossa presença e a vossa paciência também. Ora bem, as embarcações de Gala da Cruz são um perfeito exemplo do modo como se potenciou a imagem gloriosa do rei. Eu não sei se está... Ok. A imagem gloriosa do rei, construindo uma imagem de poder através precisamente da arte, ou seja, do poder da imagem, promovendo ao mesmo tempo o temor e a admiração. No seguimento das instruções do ministro João Batista Colbert de 1669, a grandeza dos soberanos não devia apenas depender da força dos seus navios, mas também na riqueza e na magnificência da sua decoração. Além do meio simbólico de exprimir a fama, o poder, a grandeza e o lugar central do rei, a ornamentação é, sem dúvida também, uma forma de mostrar o desenvolvimento cultural, a riqueza, o progresso técnico e também o progresso artístico de cada nação. Esta manifestação do luxo e da fortuna constitui assim uma espécie de ética da ilusão, típica da festa barroca, que se atualiza permanentemente, ao contrário das construções efêmeras, desde as simples deslocações fluviais do rei e da sua corte, como também, obviamente, nas festividades e nas recepções mais importantes das mais altas dignidades estrangeiras. Portugal tem, efetivamente, o privilégio de possuir uma das mais singulares coleções de embarcações reais de gala de todo o mundo. Trata-se de um conjunto ímpar que, obviamente, toda a gente conhece, de 6 exemplares, originais do século XVIII e inícios do século XIX, e que, como sabemos, se mantiveram em uso até meados do século XX, vindo a integrar, já em 1962, o acervo do Museu da Marinha em Lisboa. Paradoxalmente, apesar de se tratar dos únicos casos sobreviventes de embarcações do século XVIII, sabe-se muito pouco sobre elas, aliás, não deixa de ser um pouco irónico. Sabemos mais sobre embarcações que já desapareceram do que muitas vezes sobre aquelas que ainda existem. Ora bem, isto tem a ver, efetivamente, com alguns problemas que se colocam quando nós pretendemos estudar este assunto, uma das quais é, obviamente, a grande falta ou a grande lacuna de fontes documentais, maiormente, sobretudo, sobre a sua construção e sobre a sua autoria, mas também, ao mesmo tempo, uma grande lacuna de fontes iconográficas. Portanto, aliás, é uma coisa que ainda hoje estou para perceber, porque é que Portugal se manteve sempre aquém da representação dos principais acontecimentos históricos portugueses, né? Portanto, desde o terremoto ou até o assassinato de Dom Carlos I, são sempre mais os estrangeiros que representam os principais factos históricos portugueses do que os próprios portugueses, embora ainda hoje não perceba exatamente o porquê, né? Além disso, outra dificuldade que nos deparamos é, frequentemente, a questão da terminologia usada para caracterizar este tipo de embarcações, que é sempre muito sujeita a diversas ambiguidades, né? Podemos, efetivamente, encontrar designações de bergantim, galeota, fusta, batel, canoa, barca, escaler, etc., né? E, para além disso, também existem, obviamente, outras diferenças significativas consoante o país onde elas estão ou onde elas foram produzidas. Portanto, em Espanha utiliza-se muito, aliás, mais o termo de falua, né, como o caso desta conhecida falua de Carlos IV, embora já seja do século XIX, que está no Museu das Faluas Reais em Aranjuez, em Espanha. Em França usa-se mais o termo canot, em Inglaterra barge, em Itália peotia, mas também de burquio, não é? ou bucintauro, depende um pouco também das zonas, e na Turquia utilizam a designação de caique. Bem, as designações mais utilizadas em Portugal são bergantim, ou bargantim, ou bragantim, ou brigantim, né?
pode aparecer de facto com estas três grafias diferentes, e também galeota ou saveira. A primeira designação de bergantim parece-nos efetivamente aquela que é mais adequada, porque é aquela que consta de facto da maior parte dos textos dos séculos XVI até o século XVIII. No entanto, a partir de certa data, este termo bergantim começou a poder gerar alguma confusão, dado que bergantim se começou também a referir ao tipo de navio com características completamente diferentes, né? E que se envolve precisamente no século XVIII, portanto, navios de alto bordo para viagens de alto curso, né? E cada vez mais voltado para o uso de velas em vez de remos. Né? E penso que terá sido exatamente essa a razão, porque a partir de finais do século XVIII, início do século XIX, com Dom João VI, precisamente, se começa a generalizar mais a designação de galeota, ou galeota com I, em sua substituição. Portanto, note-se, aliás, que numa descrição de 1793, aquilo que hoje nós conhecemos como o bergantim real, era denominado precisamente de galeota de vidros, né? Enquanto que as galeotas, que nós hoje conhecemos como galeotas, eram designadas precisamente como os bergantins da Casa Real. Esta evolução, aliás, do bergantim acompanha naturalmente a tendência geral do declínio dos grandes navios a remos do Mediterrâneo em favor de uma tipologia das naus e das fragatas à vela. Ora bem, podemos então agora um breve apanhado sobre o bergantim da Idade Moderna. Seria, obviamente, uma tarefa completamente impossível saber qual terá sido o primeiro exemplar de uma embarcação de gala portuguesa na Idade Moderna. Portanto, é certo que se conhecem diversos testemunhos de diversas referências a embarcações ornamentadas, até porque, na sua maioria, mesmo as galés de guerra eram enfeitadas. Este tipo de adorno de galeias e galeotas adornadas com paveses, flâmulas, galhardetes e pendões manteve-se, aliás, ao longo de toda a Idade Moderna, como, aliás, podemos ver nas diversas ilustrações, neste caso, do conhecido livro de marinharia do manuscrito de Praga, portanto, de 1557 a 68. Aqui outro exemplo também da genealogia do infante Dom Fernando, portanto, do António de Holanda e Simão Bering. Ou outro exemplo também da Ilminura, da leitura nova de Dom Manuel. Portanto, aliás, os exemplos são muito variados. O primeiro registro que, de facto, nós podemos encontrar de uma embarcação de gala de grande porte e construída expressamente para este efeito, data de 1571, no tempo do rei Dom Sebastião, precisamente por ocasião da solene entrada do legado papal, o cardeal alexandrino Miguel Borel, em Lisboa. Tratou-se de um importante evento público, aliás, na tradição dos grandes festivais aquáticos que se generalizam a partir do Renascimento, aliás, um pouco por todas as cortes europeias, e no dia 3 de dezembro fazia-se finalmente a travessia do Tejo da comitiva. Né? E segundo a descrição do evento, dizia-se a embarcação principal era um bucentauro à semelhança do de Veneza. Teríamos andado cerca de uma légua quando aferrou connosco uma barca grande do feitio do Bucentauro de Veneza, pintada e toldada do mesmo modo, na qual entrou o legado com todos os seus e Dom Constantino com todos os seus fidalgos da sua companhia. Aliás, note-se a dificuldade que o narrador tem, aliás, este é exatamente um dos problemas recorrentes das fontes, é que por vezes os narradores não têm conhecimento absolutamente nenhum de marinha e, portanto, não sabem muitas vezes como é que vão designar as coisas e, portanto, aparecem às vezes até no mesmo texto, como aliás este que eu acabei de referir, que tão depressa lhe chama barca grande, como lhe chama bucentauro, e depois mais à frente diz que era uma galeota sem vela, rebocada por 10 bergantins. Né? Também convém aqui chamar a atenção para o facto de que esta designação de bucentauro, portanto toda a gente tem aquela ideia daquela embarcação majestosa, portanto efetivamente o bucentauro podia ter grandes dimensões, cerca de 35 metros de comprimento, com 42 remos por banda e 162 remadores, mas não era sempre assim. Portanto, nós encontramos muitas vezes a designação de bucentauro até em embarcações, sobretudo fora de Veneza, não é? Portanto, fora de Veneza, bastante mais simples, e podemos até estamos a falar de embarcações que têm apenas 4 remos por banda, não é? Pronto, e, portanto, mesmo assim, ser designado de bucentauro, e até às vezes nem sequer terem qualquer meio de propulsão. Não é? Ora bem, no início do século XVII, em 1619, Lisboa vai assistir a outro grandioso espetáculo náutico nas águas do Tejo, precisamente por ocasião da entrada solene de Filipe II,
terceiro de Espanha, se quiser, em Lisboa, não é? No dia 29 de junho, saindo de Belém, o rei vai se deslocar finalmente à capital, por entre inúmeras embarcações decoradas com galhardetes, flâmulas, toldos e com outros com cenas alegóricas, figuras da mitologia clássica, peixes, seres fantásticos, para além, obviamente, do majestoso panorama das 13 galés reais, portanto, como sabemos, 9 de Espanha e 4 portuguesas, e que chegaram precisamente ao estuário do Tejo no dia 22 de junho, trazidas por Dom Afonso Portocarrero, Marquês de Vila Nova de Fresno, que era nessa altura o general de Portugal. Aliás, esta é a famosa imagem, portanto, que tem sido agora divulgada por toda a gente, né, pelo facto, pela importância que ela tem, foi descoberta recentemente no castelo de Weilburg, mas aquela que se usava mais recorrentemente era a gravura feita na época por Domingos Vieira e gravada por Johan Shorkens, de 1622, embora pronto, esta é um pouco mais simplificada. Né? Ora bem, para as deslocações do rei Filipe, antes da sua entrada solene em Lisboa, sabemos que foi utilizado um bergantim mandado fazer pelo vice-rei de Portugal, Diego da Silva e Mendonça, conde de Salinas e depois Marquês de Alenquer, e que, como se refere na descrição, no dia da Corpus Christi passou El Rei e seus filhos a Lisboa em um bergantim riquissimamente ornado para verem coberto das varandas da Rua Nova a procissão. Embora não saibamos uma vez mais como seria exatamente esta embarcação, sabemos que ela era já decorada com esculturas, portanto não era ornamentação efêmera, né? E provisória, de acordo precisamente com uma documentação que encontramos, que é o registro de pagamento a dois escultores, Vicente Gonçalves e Adão Wedman, que ali trabalharam. Talvez não podemos, de facto, de parte, a hipótese de que ele tenha sido desenhado pelo próprio João Batista Lavanha, autor do célebre Tratado Livro I da Arquitetura Naval, e também da extensa descrição, precisamente, da viagem católica do Royal Majestade ao rei Dom Filipe II, publicada em 1622, como bem. Portanto, aliás, este é exatamente um modelo do bergantim, não é, desenhado pelo próprio João Batista Lavanha. Ora bem, a segunda metade do século XVII foi bastante rica em eventos de corte. No espaço de pouco mais de uma dúzia de anos, o Tejo vai assistir a vários espetáculos fluviais, quase todos associados ao casamento de reis ou de princesas, ou ao embarque ou entradas régias. Em abril de 1662, Dona Catarina, portanto, irmã de Afonso VI como Rainha de Inglaterra, embarca na esquadra inglesa estacionada em Lisboa, depois de vários dias de celebrações com touradas no Terreiro do Paço, recepções e arcos triunfais pela cidade. Era, efetivamente, o primeiro grande festival fluvial após a aclamação de Dom João IV. António de Sousa Macedo descreve-o como um bergantim doirado e pintado com excelência, com um toldo de riquíssima tela carmesim e ouro, forrado de damasco da mesma cor e ouro, bandeira do mesmo damasco com as armas reais em ouro. Era seguido por um bergantim de 16 remeiros para as damas e damas de honor, né? E outros 24 para os conselhos e tribunais, e muitas outras barcas para músicos, dançarinos e clarins, onde ir cada um em seu barco, mandando-o turmar e ornando por sua conta, e irão seguindo o bergantim real. A Câmara deverá ter também preparada quantidade de barcas que fará pintar e empavezar, e em cada uma irá a sua dança, folia ou chacota, fazendo cada uma o que costuma fazer. Esta é a famosa gravura de Dirk Stoop, que representa exatamente o momento em que a rainha sai daquela ponte de madeira para embarcar, mas, como podemos ver, infelizmente, a representação do Dirk Stoop é, obviamente, muito mais pobrezinha e não corresponde naturalmente ao luxo e à riqueza, né, que tinha sido descrita pelas várias cronistas da época. Né. Ora bem, sabemos que, entretanto, foi feito um cortejo idêntico, não é? Agora no Tamisa, após a chegada da Rainha Dona Catarina à Inglaterra, numa solene entrada em Londres, conhecida como Aqua Triumphalis, não é? E desta vez, ao contrário do que aconteceu em Lisboa, Dirk Stoop fez uma imagem pormenorizada do cortejo das diversas embarcações, desde as embarcações reais, a embarcação do Lord Mayor, das diversas corporações, membros da corte, etc., que pelo menos nos poderão dar exatamente uma imagem aproximada daquilo que também tinha acontecido em Lisboa antes de ter depois sido repetido em Londres. Né?
Aqui também podemos ver uma imagem a cores, também de uma pintura que mostra exatamente o esplendor, não é? E a riqueza que eram estes cortejos aquáticos, não é? E que, aliás, em Londres eram feitos com alguma frequência. Não é? Ora bem, em agosto de 1666 teve lugar a primeira entrada solene de uma princesa real em Lisboa, por ocasião, precisamente, do casamento de Afonso VI com Maria Francisca de Saboia. Como de hábito, as descrições preocupam-se muito mais com o efeito do que com a forma, não nos dando muitas informações sobre as características morfológicas destas mesmas embarcações. Um manuscrito anónimo descreve o bergantim real dessa altura, dizendo que tinha sido feito de propósito para esta ocasião, portanto tratava-se também de uma embarcação nova, como aliás sucedia frequentemente, e o cortejo era descrito por Luís de Menezes como o mais excelente e admirável teatro que conhece o universo. No entanto, também não conhecemos nenhuma representação desta embarcação, mas que seria eventualmente parecida com esta que nós temos aqui, portanto, com decorações removíveis, assente mais uma vez nos brocados, nos veludos e nas tapeçarias. Apenas 11 anos depois, em 1687, teve lugar em Lisboa outra importante festa, por ocasião, precisamente, do segundo casamento de Pedro II com Maria Sofia de Neuburgo. Este seria exatamente um dos mais luxuosos festejos que Lisboa assistiu durante o século XVII e que deu origem àquilo que é, sem dúvida, o mais admirável bergantim de gala criado para a coroa até essa data. A grande novidade deste cortejo, no tocante às embarcações de gala da coroa, é a primeira referência a um bergantim de câmara fechada e envidraçada, o que é inédito. Portanto, sabemos de facto que, aliás, numa apresentação que uma colega minha aqui fez há pouco tempo sobre a entrada solene que se fez em Setúbal do casamento de Jorge Lencastre com Ana Dória Colonna, também se fala lá de uma embarcação envidraçada, mas que não era, obviamente, uma embarcação de gala da corte, ou régia, se quiser, como aqui falamos, até porque aquilo que era habitual fazer-se e pensar-se, era privilegiar a ideia de que os soberanos deviam ser vistos, portanto, para ver e serem vistos. E, portanto, as câmaras ou as camarinhas descobertas tinham exatamente também, sobretudo, essa função, que era para as pessoas poderem ver quem lá estava dentro. Esta embarcação também foi alvo de um importante registro, aliás, de várias páginas, na altura, que é talvez a descrição mais completa que nós conhecemos sobre uma embarcação real. E um aspecto também interessante, ficámos a saber que os remeiros dos bergantins reais nesta altura se chamavam manuéis de alfama, portanto, que precedem os famosos algarvos, portanto, que virão depois, portanto, pelos vistos, nesta altura, eles eram apanhados em alfama e não do algarve. Ora bem, e tanto segundo registra a legenda da pintura do fólio, era um navio de ouro, proa de ouro e popa de ouro, não poderia o rei ter passeio mais nobre. Ora bem, no século XVIII, a partir dos finais de 600 e início do século XVIII, vamos assistir a um progressivo desenvolvimento da definição de um tipo de embarcações de gala, que, com raras exceções, começam a substituir o hábito de apenas recorrer a adaptações de embarcações com decorações improvisadas e para se constituir, de facto, uma nova tipologia de embarcação, podemos chamar precisamente como o bergantim de gala, de acordo com a designação que era dada na época. A primeira grande festa, digamos, aquática que Lisboa vai assistir no século XVIII é precisamente a entrada do arquiduque Carlos, pretendente ao trono de Espanha, em 1704, e, segundo se narra na altura, diz que o rei Dom Pedro ia num magnífico bergantim dourado com vidros cristalinos, com 24 remos e os remeiros vestidos de veludo carmesim, com chapas de prata nos braços, portanto não na barretina, como virá a acontecer depois, com as armas de Portugal lavradas e também bordadas no estendarte. Parece-nos que este bergantim que foi usado em 1704 é exatamente o mesmo do anterior, porque as descrições são de facto muito coincidentes. Aliás, assim como também pensamos que é exatamente este que vai ser usado novamente 4 anos depois, com a chegada de Mariana da Áustria para o casamento com Dom João V. Ora bem, em 1729 nós temos outro grande espetáculo no Tejo, com o regresso da corte a Lisboa, vinda do Montijo,
que sucedeu à famosa troca das princesas do Caia. Não é? Portanto, como perfeitamente, os reis de Portugal e de Espanha, Dom João V e Filipe V, entregam as suas respectivas filhas, não é? E que se virão a tornar precisamente Maria Bárbara, Rainha de Espanha, e Maria Vitória, Rainha de Portugal. Ora bem, sabemos que também para esta ocasião foi feito um novo bergantim luxuoso, portanto diz exatamente, embarcaram no bergantim real que novamente se havia fabricado com grande custo, não é? E ao mesmo tempo que o rei mandou vagar o seu bergantim, o fizeram 30 escaleres em que iam os grandes e senhores da corte e famílias da casa real. O abade Castro também refere que veio custeado à parte da marinha o régio bergantim em que vinham as majestades, príncipes e altezas. Era este o mais formoso e rico que tem sustentado o caudaloso Tejo. Todo era dourado, lavrado, com bem ordenada talha, obra de extremo artifício e riqueza que se podia regular por prodigalidade o muito que a sua fábrica e adorno se despendeu. Portanto, ou seja, trata-se de um bergantim novo, feito de propósito para esta ocasião. Infelizmente, não há qualquer vestígio do mesmo, a não ser numa representação que existe num cilhar de azulejos no claustro do convento de São Francisco, em São Salvador da Bahia, que representa exatamente estas entradas régias. No entanto, trata-se muito provavelmente de uma reconstituição ficcional. Não é? Portanto, aliás, foi feita muito longe, não é? E muito tempo depois dos acontecimentos. Ora bem, e portanto nos parece obviamente que este bergantim que foi construído para esta altura, como já ouvi às vezes referir-se, não é obviamente aquilo que é designado como galeota Dom João V ou galeota grande, não é? Segundo o Frei José da Natividade, foram mandadas construir na mesma altura 7 galeotas guarnecidas de ricos estofos, cobertas de toldos dourados a galão rico dourado, pelo que este provavelmente é exatamente um desses, portanto feito nessa altura, mas não o principal. Do reinado de Dom José temos notícia da construção de pelo menos 4 embarcações deste tipo. Um deles é a chamada Galeota Pequena, que ainda hoje se encontra no Museu da Marinha. Outra era a chamada Galeota da Coroa, que entretanto desapareceu, e era conhecida precisamente por ter uma coroa de talha dourada sobre a camarinha. Era rica de estofos e pintada de vermelho e ouro, segundo o Manuel Pinta Fonseca, tinha uma rica baixela e puxadores das portas em prata que os franceses depois roubaram. Estava no telheiro da Junqueira muito arruinada por não haver dinheiro para a sua conservação. Penso que esta galeota da coroa é exatamente aquela que nos aparece representada nas imagens da partida do Dom João, ainda como príncipe regente, né? Depois futuro Dom João VI para o Brasil, e que aparece aqui representada ali exatamente, né? E que também aparece novamente representada com o regresso de Dom João VI, agora já Dom João VI, mais tarde, aqui também nesta gravura, também tal com... exatamente com a tal coroa em talha dourada por cima da camarinha. Também desta época, sabemos que havia 2 embarcações de Alfândega de Lisboa, das quais uma foi recuperada, isto encontra-se também hoje no Museu da Marinha. Ora bem, o bergantim real é sem dúvida o mais importante e luxuoso exemplar das nossas embarcações de gala da coroa portuguesa, não só pelo facto de ter subsistido, como também era efetivamente, e a única também de camarinha fechada que subsistiu até aos nossos dias. Não é? Segundo a tradição, foi mandada construir pela Rainha Helena Maria I, por ocasião do casamento do príncipe Dom João com a Carlota Joaquina. Esteve em funções, como sabemos, até 1957, portanto estamos a falar de 173 anos de atividade, que é de facto genial. E tal como vimos numa descrição de 1793, ele era dominado galeota de vidros, não é? Portanto, e não bergantim, e bergantins, portanto, eram as outras embarcações mais pequenas, como já vimos. Não é? Ora bem, sabemos que só o trabalho de ouro custou mais de 200 mil reis, sem sequer contar com o trabalho de assentamento. A autoria está atribuída ao Toscato José Clavina, a talha a Manuel Vieira, as pinturas a Pedro Alexandrino de Carvalho, nomeadamente o painel exterior da camarinha, mas com o qual nós não concordamos, não só porque conhecemos bem a obra do Pedro Alexandrino, mas também porque esta pintura de facto não é uma pintura original, mas uma transposição da conhecida pintura de Louis de Bologne, o Triunfo de Neptuno, e que depois mais tarde foi gravada por Louis Desplaces em 1718. Aliás, esta era uma imagem muito popular ao longo de todo o século XVIII, foi utilizada recorrentemente, sobretudo por diversos pintores decoradores, em leques, em mobiliário,
e até mesmo em painéis de coches e berlindas, como aliás aquele que pertence hoje à Fundação Ricardo Espírito Santo, cujo painel também copia exatamente esta mesma composição do Louis de Boulogne, como podemos ver. Portanto, a nosso ver, provavelmente estas pinturas terão sido realizadas por Luís Batista ou por Eusébio Lopes, que na altura dirigia precisamente as pinturas dos escaleres da Ribeira das Nobres. Também no tempo da Dona Maria I temos a chamada Galeota Carlota Joaquina, conhecida também como Dourada Saveira ou Saveira Dourada, que terá oferecido à sua nora. Não é? Esta é também a primeira embarcação do género que está comprovado o uso de vela. Mais uma vez, Manuel Pita Fonseca, cabo das Galeotas Reais, dizia que era movida por 14 remadores algarves, leva um cabo proeiro e um patrão de manobra quando monta a vela latina em seu mastro. Embora não muito frequente, de facto, alguns dos bergantins ou galeotas do século XVIII mantiveram esta tradição das suas origens, não é? Com um sistema misto, tanto de remos como de vela. Aliás, até podemos ver isso num exemplar de uma embarcação de recreio mais pequena, particular de pequenas dimensões, como aquele que está representado neste azulejo, que veio da Quinta do Palácio dos Chavões, onde se figura precisamente um bergantim de lazer, movido por 3 remadores, com o seu mastro e verga em posição oblíqua, própria de vela bastarda. Não é? Outra embarcação era a galeota mexeriqueira, que também desapareceu, que era usada pelas pessoas ao serviço do paço, quando acompanhavam a família real. Tinha um friso de talha dourada na cornija da camarinha, mantida em varões de madeira torneada a imitar colunas e movida por 14 remadores. Aquela que parece ter sido a última embarcação a ser construída no século XVIII foi a galeota grande, a Real, por volta de 1793, já durante a regência de Dom João. Também hoje, infelizmente, desapareceu, mas, mais uma vez, se dizia que era muito rica de ornamentos na camarinha de vidrinhos de Veneza, tendo na proa a figura de Anfitrite, em talha dourada, também ela movida por 58 algarves, com cabo proeiro e patrão quando montava a vela. Portanto, também mais outro exemplo que era de voga mista. Bem, com a presença da corte portuguesa no Brasil, teve lugar a primeira vez na América um conjunto de cerimónias relativas à família real e, obviamente, com a consequente necessidade de criar embarcações de gala da corte. Não é? Isto não quer dizer que elas não existissem, porque eu caso encontrei um documento muito interessante do Rio de Janeiro, de 1739, em que o provedor da Fazenda Real do Rio de Janeiro, Francisco Cordovil de Sequeira e Melo, se queixava ao rei, para Lisboa, Dom João V, dizendo que o governador do Rio de Janeiro, José da Silva Paes, construiu, sem autorização daquela provedoria, um bergantim de 24 remos, com talhas douradas e luxuosamente decorado para seu uso pessoal, contrariando exatamente a ordem régia para que os governadores daquela capitania fizessem uso apenas de um modesto escalero de 8 remos, com toldos e almofadas de pano ordinário nas suas saídas para o mar. Não é? Portanto, é interessante este documento, não só por causa deste controle do luxo, não é? Como também da desobediência, que, pelo visto, era frequente por vários indivíduos. Ora bem, algumas das embarcações sabemos que terão ido para o Brasil de Lisboa. Aliás, o Vilhena Barbosa, referindo-se às embarcações que existiam no seu tempo, diz que os exemplares que ainda hoje existem na Azinheira, muitos deles foram com Dom João VI para o Brasil e lá ficaram, como os coches, não é? E também sabemos que uma documentação de 1811 chegou a pedir-se a Lisboa para que o conhecido bergantim real fosse enviado para lá. A famosa, no Brasil, portanto, seriam construídas várias galeotas, pelo menos 2 estão documentadas. Uma delas é a famosa galeota Dom João VI, depois chamada Galeota Imperial, depois chamada República, depois chamado Iate 15 de Novembro, e que está, como sabemos, ainda hoje em exposição no Espaço Cultural da Marinha, pertencente ao Museu Naval do Rio de Janeiro. Outra que também desapareceu era a famosa galeota Sinhazinha, construída também na Ilha das Cobras do Rio de Janeiro, que veio para Lisboa, essa veio para Lisboa em 1821, que era também de grande riqueza, com a cambinha toda coberta de talha dourada, tinha na proa uma deusa da abundância, com uma cornucópia, e pensamos que essa talvez seja exatamente aquela em que aparece representada nesta chegada a Lisboa em fevereiro de 1822 de Dom Miguel. Também podemos encontrar outros exemplares em alguma iconografia, representadas sobretudo no desembarque de Dona Leopoldina por ocasião do seu casamento com Dom Pedro, em 1817, que também nos mostra 2 exemplares de 2 galeotas reais,
que, ao contrário do que alguns investigadores brasileiros referem, esta não era, obviamente, a galeota de Dom João VI. Né? Aliás, nem sequer era de camarinha neoclássica, como aquela que hoje ainda subsiste. Né? Ora bem, seria precisamente Dom Miguel quem mandaria fazer a última das galeotas de corte portuguesas, portanto, feita no Porto em 1831, conhecida como galeota de Ouradinha ou escaler do Ministro, porque sabemos que depois viria a ser utilizada pelo Ministro da Marinha, projeto do construtor Manuel Luís dos Santos, com decorações de Manuel da Fonseca Pinto Carneiro. Então, acho que pode ver, é também já bastante mais simples, não é? E com muito menos ornamentação. Pronto, claro que tem a ver já com o conceito do século XIX. Não é? Ora bem, quando a viagem de Dom Carlos aos Açores em 1901, também o que é que se fez? Converteu-se o escaler da Alfândega, que também era uma embarcação da segunda metade do século XVIII, numa galeota real. Portanto, aliás, este escaler ainda hoje existe, como sabemos, no Museu de Angra do Heroísmo, e aliás foi até alvo de um recente restauro. Não é? Ora bem, também sabemos que o uso destas galeotas na Índia também está documentado. Sabemos da existência de um bergantim que foi utilizado pelo governador capitão-geral da Índia, Dom Manuel de Portugal e Castro, embora não saibamos exatamente qual é a data da sua construção, nem quando foi feito, nem para quem foi feito. Né? Pronto, mas é também um exemplo raríssimo e muito interessante também da utilização deste tipo de embarcações, portanto, no Oriente. Né? Ora bem, apenas para finalizar, falar um pouco sobre a questão da tipologia e de modelos. Né? Ora bem, o protótipo, obviamente, das embarcações reais de gala foi, naturalmente, a galé, como vimos, né? E as suas versões de menor dimensão, a galeota e o bergantim. Mesmo quando a sua tipologia é progressivamente substituída pelo navio redondo, a galé mantém-se sempre como embarcação de aparato. Né? Embora tenda a desaparecer, sobretudo como navio de guerra, nós sabemos que a galé vai subsistir, sobretudo em algumas zonas do norte e do sul da Europa, mesmo no final do século XVIII, né? E também nas frotas do Báltico, né? E da Rússia e da Suécia. Né? Ora bem, serão em especial as suas versões mais modestas, próximas da galera sotil, como a galeota e o bergantim, que irão precisamente caracterizar as embarcações de aparato da coroa portuguesa. Né? Aliás, aqui temos, estas são exatamente os modelos do Batista Lavanha e a galeota de 18 bancos que aparece na ilustração é exatamente o modelo que vai servir para as 6 galeotas de 18 bancos mandadas a fazer por Dom Luís de Ataíde, terceiro conde da Toguia, como vice-rei da Índia, como aliás consta dos inventários dos navios que deixou em 1571 ao seu sucessor, Dom António de Noronha. Ora bem, a partir de finais do século XVII, como vimos, começamos a assistir a um progressivo desenvolvimento da definição de um tipo de embarcação de gala que, com raras exceções, tendem a substituir o hábito de recorrer apenas a adaptações com decorações improvisadas para criar, de facto, aquilo que nós podemos considerar como o bergantim de gala, de acordo com a designação dada na época. Né? Aliás, se formos ver as medidas do chamado bergantim real, tem, de facto, as dimensões e o rácio das galeotas do século XVII, né? Como vimos antes. Ora bem, a primeira diferença notória relativamente aos navios do século XVII é a sua proa redonda, mais próxima dos navios à vela, abandonando a pronunciada forma elíptica tradicional e também a abolição do esporão, né? Que, como sabemos, podia até atingir os cerca de 6 metros numa galé. Né? Por vezes, o peito do beque é ligeiramente pronunciado avante, como aliás se verifica no chamado bergantim real, mas que serve sobretudo de suporte à figura da proa, como aliás também sucede na Royal Barge, construída por William Kent em 1732. De qualquer maneira, claro que ele não se encontra em posição horizontal, paralela à água, como nem sequer atinge as dimensões, obviamente, do antigo esporão. Não é? Outro aspecto também que é importante salientar é que as embarcações portuguesas privilegiam sempre a forma sobre o ornamento. E, nestes casos, nós podemos, pelo menos dos exemplares que nós conhecemos, onde a decoração tende a respeitar e a submeter-se ao design da estrutura, evitando exatamente os exageros dos conjuntos escultóricos patentes, por exemplo, nos modelos italianos, por exemplo, na proa. Né?
Daí que se prefira nas embarcações portuguesas quase sempre o baixo relevo em vez da escultura de vulto, não é? E, portanto, onde de facto as formas não são salientes, não é? Portanto, não vão para fora do design do próprio casco, não é? O sistema de voga, na maior parte dos casos, como já vimos, continua a ser misto, com remos e velas. Aliás, sabemos, como já foi aqui referido, que alguns exemplares até ainda possuem as enoras onde se encaixavam os mastros, não é? Que se posicionavam geralmente ligeiramente avante da meia-nau e na proa, não é? E, portanto, a sua existência está documentada, como já vimos, na Dourada Saveira e na Galeota Grande, que desapareceu, ou também, num exemplo que nós podemos ver aqui, representado nesta entrada do Fernando II em Lisboa, onde também temos aqui figurada, não é, uma galeota com mastro e vela, neste caso vela latina, e também, exatamente, no caso da Piota de Carlos Emanuel III de Saboia. Não é? No entanto, este recurso à vela devia ser muito raro, não é? Portanto, não havia de facto grande necessidade, e por isso há de facto muito poucos vestígios iconográficos de representem. Ora bem, os remos assentam em forquetas sobre as toleteiras, desaparecendo o clássico sistema da apóstis das galés, portanto, que se projetavam para fora do casco. Os modelos mais pequenos não vão além dos 7 remos por banda, podendo ir até aos 20 nas embarcações maiores, vogando, claro, no sistema a scaloccio, movidos por 2 ou 3 remadores. Não é? Quanto às suas dimensões, elas oscilam entre os 12 e os 30 metros de comprimento, entre os 2,5 metros e os 4 metros de boca e com rácios também que variam dos 5 para 1 entre os 7,5 para 1. Não é? Claro que as medidas mais pequenas, naturalmente, são para as embarcações mais ligeiras, aquelas que muitas vezes acabam precisamente por receber outras designações tipológicas, como saveira ou escaler. Não é? A câmara ou camarinha está sempre colocada à proa, na sua maioria constituída apenas por um toldo sobre suportes ou por uma câmara fechada, com janelas e portas envidraçadas. Deste tipo é apenas o Bergantim Real que subsistiu até aos nossos dias, não é? E era aqui que se concentrava exatamente a parte mais importante da sua decoração, com esculturas, com baixos relevos, talha dourada, colunas torneadas, pinturas ornamentais e figurativas, espelhos, galões entretecidos de fio de ouro, prata ou seda, veludos, damascos e ricas tapeçarias que decoravam o seu interior. Para além da câmara, era também na sua popa elevada, no guarda-patrão e na proa, onde convergia a maior parte das atenções decorativas e a riqueza da talha dourada. O casco, acima da linha d'água, era também muitas vezes pintado com frisos decorativos e dourados. Os temas não são muito variados, portanto, geralmente são folhagens, grinaldas, concheados, elementos da flora, fauna e do imaginário marítimo, como sereias, dragões marinhos, golfinhos, que aliás usualmente também decoram os lemes e as pás dos remos, figuras da mitologia clássica, Neptuno, Anfitrite, Vênus, Abundância, Cariátides e, evidentemente, os símbolos régios, não é? O dragão da Casa de Bragança, já bem colocado na proa, e os escudos reais no painel da popa, no guarda-patrão, no topo e interior da câmara. Embora não faça, obviamente, parte da decoração das mesmas, não podemos esquecer o rico traje dos famosos remadores, portanto, inicialmente os manuéis de Alfama e depois os famosos algarves, com as suas vistosas jaquetas e barretinas com chapas em prata, ostentando o escudo real, aliás, à semelhança do que acontece também nos outros países, e, portanto, que se distinguiam, obviamente, da chusma dos cativos, dos condenados e dos boa na volha das antigas galés. Não é? Portanto, esta tipologia e estas características estão naturalmente de acordo com a sua função específica de recreio, de aparato, não é? E, portanto, de dar a imagem do rei, não é? Bem distintas, obviamente, das necessidades das embarcações concebidas para o serviço militar ou transporte de mercadorias. Muito obrigado pela vossa paciência e pela vossa atenção e boa tarde.